Paz do Senhor, amém? Hoje à tarde eu fui despertado com esse hino. E eu liguei para o Dido. Falei, Dido, tem como cantar essa canção, cara? Eu sei que tu adora essas coisas de última hora. Mas... E o Dido respondeu lindamente. Que isso, irmão? Tranquilo. E ali eu vi que era do Senhor. E hoje eu queria conversar com vocês sobre superação pela fé. Essa palavra fé, quando a gente, para eu não inventar aqui nada, eu pesquisei aqui no Google, né? Falando sobre a fé, que a gente já conhece, é o firme fundamento, né? Das coisas que a gente não vê, mas espera, certo? E aqui fala que fé é a firme convicção, confiança, crença inabalável em algo ou alguém, mesmo sem evidências físicas ou provas visíveis. Falar de fé para quem está numa situação difícil chega a ser irritadício. Imagine você preocupado em passar aí no seu concurso, você preocupado com dadas situações, chega para um amigo seu e diz, rapaz, eu preciso que você ore por mim. Eu tenho algo impossível a realizar. E esse alguém chega para você e fala, pô, meu irmão, o que está acontecendo? Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? E hoje eu queria te levar a pensar junto comigo como que nós vamos nos superar e alcançar essa fé e relembrarmos dessa fé que ela precisa existir para que a sua vinda aqui nesse lugar faça algum sentido. Se você não tiver fé, a coisa fica complicada. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E qual é a coisa mais difícil para que o cristão faça? Ouvir a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Há cristãos que não leem a palavra de Deus. Que isso? Não acredito. Eu não era um exímio leitor da palavra de Deus. E o Senhor vai te levar a situações para que você precise ouvir a palavra de Deus. É impossível estar em situações e não ler a palavra de Deus. Se lendo a palavra de Deus, quando você recebe uma fechada de um carro, saindo daqui, cheio de fogo, cheio de unção, se tu der mole, tu faz a banana para o rapaz do lado. Você imagine sem praticar e ler e relembrar a palavra de Deus, o quão difícil será a sua caminhada cristã. E quando a gente fala de fé e vive pela fé, a gente tem até medo de falar. As pessoas não vão ter noção do que eu estou falando. E essa palavra mexeu comigo toda a semana. E eu queria ler com você lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Olha que versículo lindo, irmãos. Que se você não entender o seu contexto, você pode estar entrando numa cilada. Diz assim a palavra do Senhor, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Bota em outra versão, por favor. Essa daí ficou meio em inglês, hein?
Tudo posso naquele que me fortalece. Nossa, desde criança, Moisés, lá as criancinhas e tal, era isso aí que eu ouvia. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tudo posso naquele que me fortalece, eu posso tudo, pô. Tudo é o quê? Tudo é tudo. E aí, se você for um infantil da fé, você vai começar a fazer um monte de burrada, achando que esse tudo você tem que entender que é tudo em Cristo. Aí ficou legal aquela outra versão do que eu falei que estava em inglês, né? Posso tudo, olha lá, que lindo, irmão, perfeito. Posso todas as coisas por meio de Cristo. Se você achar que você pode tudo, porque Deus fortalece, que você é o cara, você vai ser mais um frustrado na igreja. Quero te alertar a isso. O pastor cita um exemplo aqui do que está dentro de mim e de você. Se eu espremo uma pasta de creme dental, vai sair o quê? Creme dental. Isso aí, creme dental. E quando nós estamos passando por situações hostis, difíceis, complicadas, o que vai sair de mim, de você, se você não tiver fé? Tem noção? E eu queria começar a dizer que todos nós enfrentamos momentos difíceis. Problemas financeiros, enfermidades, luta na família, tristeza ou desânimo na caminhada cristã. Muitos de nós pensamos em quê? Desistir. Deus te chamou para que você estivesse aqui essa noite, lindamente sentado onde você está, porque Ele precisa falar com você algo que, pela misericórdia de Deus, Ele vai me usar para te transmitir. E na caminhada, é muito fácil quando está tudo bem, irmãos. Vocês não têm noção. Eu acabei de sair de férias há um tempo atrás, aprendi a tirar férias aqui na Permanecer, incrível. O quanto é importante tirar férias, irmãos. Você renova as tuas forças. Eu costumo dizer que a gente dá um susto na pobreza. Fala, vou embora, hein? Não dá mole para mim que eu vou partir para a riqueza. Ela está logo ali. E nós saímos, fomos passear, junto com a esposa, andamos de lancha, Angra dos Reis, irmãos, ao Rio de Janeiro, pode falar o que for, mas o lugarzinho para ter cantinho lindo, é aquele lugar ali. Fui para Angra, vi peixinhos, nadei junto com os peixes, andei de lancha, uma loucura. Voltamos para casa, volta-se à realidade. Alessandra, amor, vamos orar. Eu falei, o que houve, minha filha? Acabamos de chegar de férias, está tudo tranquilo. Bênção pura, Angra dos Reis. Aí o cartão veio bem alto. Falei, não, Lê. Aí eu já sabia que ela ia fazer isso, irmãos. Eu tinha certeza. E eu separei um vídeo dela lindo na lancha, cabelo, óculos escuros. Falei, amor, isso aí teve um preço. Valeu ou não valeu a pena? Relaxa. Vai dar certo. Deus está com a gente. Foi bom demais. Precisamos viver isso mais vezes. Mas não é fácil. A vida, cada decisãozinha tomada, cada coisa que você faz, cada semente jogada, eu acho um dizer lindo, você escolhe a semente, mas dá para escolher o fruto depois que jogou a semente? Você vai ter que colher aquele fruto daquela semente que você jogou. A vida não é fácil. E eu fico impactado quando eu vejo hoje algumas pessoas, né, é só vitória, tudo pela fé, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esquece daquele detalhezinho, por meio de Cristo. Jesus, Ele quer te abençoar,
Ele quer ouvir a sua oração. Mas nós fomos chamados para uma guerra, e essa guerra é espiritual. E quando tiver tudo bem, armazene suas energias, porque uma hora a luta vai chegar. E quando ela chegar, o que vai sair de dentro desse creme dental ou dentro de você? Gratidão, crer que Deus pode todas as coisas, ou vai sair a revolta. Ninguém me ama, ninguém me percebe, eu vou embora. Eu brincava com o pastor que eu estou há dias de ir embora, né? O coração está ardendo. E ontem, como eu louvei a Deus pela vida da Blenda, falei, Blenda, em Cristo Jesus eu te amo. Ela trouxe a minha esposa de noite. Falei, amor, não acredito. Elas tiveram um acampamento extraordinário. Foi lindo. E o que mais me surpreendeu, quanta gente ali, Fabi. Eu fico extasiado com o poder de Deus. Ninguém pode parar aquilo que Deus põe a sua poderosa mão. Eu jurava que eu ia ver uma foto com 5 mulheres. E eu vi ali a mão de Deus. E quando acontece coisas de Deus na nossa vida, muitas das vezes, a gente não dá valor àquilo que Deus nos deu. Deus está conosco. Essa guerra não é minha, não é do pastor, não é sua. Deixe Deus guerrear essa guerra. Acalme o seu coração. Você precisa ter fé. Falar de fé, tendo, né, eu sempre brinco, vou aqui além, quando você vai ali tem uma sorveteria ali, cara, no lado do parque. Nossa, se eu falo isso no Rio, era meia hora. Tu viu aqui em Brasília, né? Borelli. Geral sabe onde é, irmão. Borelli é coisa de louco mesmo. O que é aquilo ali, meu irmão? Você olha aquilo ali, você fala, cara, que bênção, que coisa maravilhosa. Mas quando eu tenho dinheiro para comprar aquele Borelli, é mole. E quando eu não tenho, falo, irmão, tem fé, pô. Deus vai te abençoar. Ai, que raiva. Falei, esse irmão não está entendendo, pô. Eu não tenho, está doido. Acho que está caro, hein, Meri? Que a gente teria que dar uma juntada aí um tempo, aquele esquema. Então, assim, eu fico assim, eu falo, cara, a fé é isso, é você não ter e Deus prover. É Deus prover todas as coisas. E viver a fé não é fácil. Eu olho para os garotos que estão para casar agora, né? Rafa, Babi, aí, né? Seu digníssimo, já operando lá na enfermagem. Cara, que loucura. Gugu acabou de passar, que etapa boa, já passou, né, Gugu? Cara, é loucura, meu irmão. Como é que vai ser? Eu não tenho condições. Não vai dar. E o Senhor vai ali, abençoa, né? Você permanece firme, constante, e Deus abençoa. Há pouco tempo nós tivemos um rapaz aqui da igreja que ficou desempregado um tempão. Cada vez que ele olhava para mim, eu queria falar para ele ter fé. Eu falava, como é que eu falo isso para o cara, meu? Que dificuldade em orar com ele, chorar com ele. Há momentos na nossa vida que para ter fé não é uma poesia. Viver pela fé precisa andar com Deus. E aí eu quero comentar de alguns homens que andaram com Deus e viveram pela fé e não tem vida bonita, não. A começar pelo apóstolo Paulo. Deus nos fortalece nas dificuldades. Eu brinco com a Alessandra que eu devo ser o cara mais fortalecido do mundo. Eu falo, amor, não é possível, cara. Ou é só comigo que acontece isso? Parece que a gente passa uma dificuldade, se recupera, respira, pum, vem outra.
Eu pensava cada momento, irmão, estou vivendo um brainstorm. É isso, Edson? Anota aí. Um brainstorm na minha mente que vocês não têm noção. É muitas ideias que eu falo, meu Deus, para onde eu vou? Quem sou eu? Fala comigo, quero ouvir a tua voz. Porque a vida é assim, meu amigo. E se você está disposto a fazer algo pelo Senhor, use a couraça da justiça, porque o negócio é estreito. Entender a vontade de Deus, fazer o que Deus manda, viver as adversidades da vida e crer que posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é fácil, não. Assim que eu casei, a minha esposa começou a ter crises de ansiedade. Saía eu de Realengo, 40 minutos, pedindo a Deus para guardar a minha vida, 11h30 da noite, Alessandro, eu vou morrer, não estou aguentando, meu peito está apertado, eu não consigo respirar. Era tão longe para chegar no hospital da Marinha lá, quando a gente chegava, a Alessandra estava curada. E aquilo me irritava. Eu falei, não é possível. Estava mal, o que está acontecendo? E aí uma médica me chamou ali no canto e falou, olha, ela está isso, cuidado, tenha cuidado, cuide dela, tal, não sei o quê. E anos se passaram. E aquela luta constante. Ela, amor, não aguento mais, amor. Não dá, isso não passa. Por mais que eu ore, por mais que eu leia a Bíblia, por mais que eu peça a Deus, parece que cada vez vem mais forte. E nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, ajuda. E falava, pedia ajuda. E que fase complicada. É muito fácil você socorrer alguém quando você olha e diz, estou com o dedo sangrando. Mas e a pessoa dizer, olha, eu estou morrendo. E tu olhar e ela está perfeita. Precisamos entender que há um mundo espiritual, irmãos, que luta dia e noite para bombardear a nossa fé, para fazer com que nós não estejamos na igreja. Tem noção que vir à igreja é ouvir que está pegando um monte de coisa para a gente? Você está cheio de tribulação aí, cheio de guerra na tua mente. Tenho certeza que não é só eu que estou passando por isso. Anseios, sonhos, chegar ali, chegar aqui. Deus está nesses negócios aí? Se Ele não tiver, você vai se arrebentar, hein? Tem exemplos exímios na Bíblia de homens que não quiseram ouvir a voz de Deus e deu ruim. Precisamos ouvir a voz de Deus, mas quando eu ouço a voz de Deus, não quer dizer que eu vou viver 1000 maravilhas, não, irmãos. Quando eu vivo a vontade de Deus, eu posso parar na cova do leão e não ser destruído. Eu posso parar no ventre do peixe e não ser destruído. E onde você está nesse momento? Ou você vai querer passar por situações. Quando eu vejo ali Daniel fez a vontade de Deus, irmãos. Não vou comer, eu não vou adorar. Cova dos leões. Tem noção? Mas Deus estava com Daniel em todas as situações. Deus livrou de todas as situações. E por que Deus não vai te livrar, meu amigo? É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter fé para crer que, seguindo a vontade de Deus, mesmo a vida não sendo fácil, o resultado final é a vitória. E quando eu não estou na igreja, não ouço a voz de Deus, eu fico admirado das pessoas, como elas conseguem viver. Porque minuto a minuto, nós temos notícias horríveis. Notícias horríveis da economia.
Notícias horríveis sobre guerra. Notícias horríveis sobre a educação. Notícias horríveis sobre falta de amor. Pô, você tem dúvida que esse mundo que nós estamos não é um mundo que é meu e seu, que nós estamos aqui passando uma fase para que muito em breve nós estejamos no céu, onde não vai haver mais dor, não vai haver mais doença, não vai haver mais preocupação, não haverá mais tristeza. Você tem noção disso? Que Deus possa fazer revigorar as nossas memórias, para que nós paremos de ficar lutando contra si mesmo, porque está tudo dentro da vontade de Deus. Deus, Ele prepara tudo. Deus, Ele prepara tudo. Mas não quer dizer que o preparar vai ser tranquilão. Você precisa vir à igreja, ouvir os ensinamentos, relembrar aquilo que Deus diz na Bíblia Sagrada, relembrar que você precisa ler a Bíblia, relembrar que você precisa orar. Já viveu aquela situação, os casados aqui, né? Aquela situação que você está lá, por uma palavra que você falou, desguinguela tudo. Já era. Esposa triste. E para você reaver isso é uma complicação. E nós cristãos, como é que a gente chega, amor, peraí, vamos orar. É assim que acontece? Eu tenho que evoluir para isso aí. Eu luto diariamente. Não é fácil. Não é fácil pedir perdão. E a Bíblia diz que a gente tem que perdoar. A Bíblia diz que a gente tem que estar ali com o outro, né? Um ajudando o outro, um cooperando com o outro, um discipulando o outro. Ser amigo é te alertar, muitas das vezes, daquilo que você ama e ter que falar para você muitas verdades. Isso é ser amigo. Não é uma amizade, tá tudo bem, estamos juntos. Pô, essa palavra aí, hoje eu entendo literalmente o que o pastor sente no estamos juntos. Meu irmão, hoje você me ama, do nada tu me odeia. Nós somos assim. E o que Cristo tem a ver com isso? Nós precisamos ler a palavra de Deus, para que a palavra de Deus nos transforme todos os dias. Eu preciso ter mansidão. Eu preciso, diante dessa dificuldade, agir como Deus agiria, como Deus me orientaria a agir. Eu não posso agir porque eu tenho razão. Eu não posso agir porque eu sou certo. Eu não posso agir porque eu acho. Você precisa que Deus esteja à frente da tua vida. E nós somos enganados pelas circunstâncias que muitas das vezes nos cercam. Quando está tudo bem, é muito bom, irmãos. É gostoso. Quando está tudo bem, na Borelli não tem preço. Ali você fica na fila, é uma fila elegante. Você não reclama da fila, é loucura. A vitória vai chegar em breve, vai tomar aquele sorvete, passa tudo, acabou. Mas não é fácil. O nosso corpo, ele quer, a nossa mente, ela luta, nós lutamos contra nós mesmos todos os dias para fazer aquilo que é a vontade de Deus. E você precisa ter fé, porque sem fé você não vai conseguir. Quando o apóstolo Paulo estava na prisão, ele escreveu lá o livro de Filipenses. Essa linda palavra aí que ecoa, desde que eu era criança, né? Há anos e anos atrás, estava lá, na luta. Ele não estava num hotel 5 estrelas, não estava tranquilão, não estava. E nós queremos escrever alguma coisa, falar alguma coisa, vivendo só a plenitude dos tempos. Não dá, cara. Nós estamos em guerra, Jesus está voltando. E nós precisamos ser embaixadores de Cristo aonde quer que nós estejamos. No trabalho, na sala de aula,
nos consultórios médicos, na mesa cirúrgica, passando por aflições, preparando para os casamentos, sendo liderado ou liderando. Deus está te moldando a todo tempo. E Deus vai dar vitória, porque quando nós confiamos em Deus, quando por meio de Cristo, Ele nos dá força de tudo, aí nós podemos todas as coisas em Cristo. As lutas produzem crescimento. Eu devo ser o cara mais alto do mundo. Fala, Alessandro, a gente é muito grande, porque a luta dá crescimento. Se eu estou crescendo, eu vou alcançar aí, sei lá o quê. A luta é todo dia, irmão. Muitas das vezes, Deus permite certas lutas para nos fazer crescer espiritualmente, né? Eu pensei aqui na história de José. Irmão, que fenômeno, José. Foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi preso injustamente. Gente, cara, não é possível, cara. E aí eu não sei se José se enquadraria hoje como um coach de alguém. Pô, cara, vou ter que ser preso, vou ter que ser jogado numa cova, vendido por... Estou fora, pô. Estou fora. E aí quando você olha lá na frente José, que loucura, irmãos, eu fico pensando, dá uma imaginada leve. Se meu irmão faz aquilo comigo, se ele chega ali para mim, o manda-chuva geral, né? Não, dá uma coça nele a princípio, de leve. José fica ali contrito, louco, para abraçar os irmãos, para estar junto, para saber se o pai estava vivo, o que estava acontecendo. Deus usa José para salvar uma nação. E eu achei interessante que você, vendo a história, não era só um clã que era para salvar, não. A coisa veio para a terra toda, que se não houvesse aquela sabedoria de José, morria geral, pô. É impressionante. E alguns estudiosos ali descrevem que quando José ajuda o copeiro não vai na outra semana e fala, tem um cara lá que eu conheci que pode te ajudar, não. Levou anos. Tempo passou para que lembrasse de José. E aí o cara está preso, chega diante de um maioral e fala, falaram que tu sabe desenrolar isso, fala aí, o que vai acontecer? Me explica isso daí. Ou explica ou morre, que quem errou o sonho morria, não sei, morre. Tem noção disso? Deus às vezes nos coloca em situações assim, do nada. Se vê presente, diante de alguém que talvez não crê em Deus. Aí não tem o pastor Elias perto, não tem o Johnny para pegar um bizu. Pastor Elias não vê o WhatsApp. Pastor, é aqui, o cara falou isso, o que é que eu falo? Nas situações difíceis, Deus precisa te fazer crescer. E esse crescimento vai depender do que você armazena de palavra de Deus na tua vida. Porque se você não estiver preparado, você cai, você se frustra, você não quer mais seguir, não aguento mais. Deve ser só no meu trabalho que acontece isso com um cristão. Cristão geralmente se rebenta, é impressionante. Tem um grupinho ali que está aquela conversa, aquela coisa, tu não vai participar, está ali meio que, né, no cantinho. Porque tu é crente. Esse cara é crente. Eu não sei o quê. Aí você vai suportando aquilo. Senhor, tem misericórdia. Você se sente desprezado, sozinho. Pô, como é ruim isso. Ninguém fala comigo, ninguém me convida, ninguém o quê. Blá, 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 blá. Você vai se arrepender. E o diabo, né, conhece o coração. Ele é um estrategista de guerra. Onde eu posso afetar? É aqui. Vou jogar aqui nesse sentimento que eu vou minar a fé dele. Mas se você se permanece firme, um belo dia,
um daqueles que talvez nem te olhe, chega para você e fala, cara, ora por mim. Por que você é assim, cara? Todo mundo te calunia. Você só se arrebenta e tu vive feliz, pô. Aí Deus fala, aí tu sente aquele refrigério. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena estar fazendo a vontade de Deus. Nós somos observados todos os dias da nossa vida, porque nós dizemos que servimos a Deus. E às vezes até em casa. Ô pai, você é crente. Amor, olha o que você está falando. É assim. Nós precisamos estar atentos. Nós não temos aqui um ajuntamento como se fosse de um clube, de uma coisa maneira, vamos ver o pessoal. Nós estamos aqui nos fortalecendo para uma semana que vai iniciar, meu irmão. Que nós não sabemos os desafios, mas que nós temos a firme convicção que eu preciso entender que Deus está à minha frente, que eu posso todas as coisas nele, que eu fazendo a vontade de Deus, nada vai nos parar. Deus, Ele está conosco a cada dia. Quem confia em Deus vence. Exemplo de Davi. Confiou em Deus e venceu o gigante. Olha que extraordinário. Estão vendo os melhores soldados, precisam de alguém para combater os filisteus. E aí aparece, né? Talvez aquele cara que malhava todo dia lá nas pedras, tal, fortão. Esse aqui, negate. Esse aqui, não. Ele falou, não é possível, Deus mandou vir aqui, tem alguém, está faltando alguém. E de repente alguém diz, tá bom, tem um baixinho lá, mas não tem lógica ser ele. Eu não sei se a vida hoje está dizendo para mim, para você, situações, não pode ser eu. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, para que possamos vencer os gigantes que se apresentam diante de nós todos os dias. E aquele gigante, Golias, daquela época, hoje ele está talvez como o gigante do medo, como o gigante de enfermidade, como o gigante das dívidas, como o gigante de problemas familiares. Qual o gigante que você está com medo hoje de enfrentar? Eu quero te relembrar que você pode todas as coisas em Cristo, naquele que te fortalece. Ele é o Senhor da tua vida. Estar com Cristo é ver um jogo que a gente já sabe o resultado. Tem noção disso? Não tem aquela aflição, será? Não, irmãos. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele te formou, cada detalhe, para que Ele te amasse. Você é uma peculiaridade de Deus, não existe outro. E Ele escolheu você. E o inimigo das nossas almas quer que nós nos achamos miseráveis, tristes, desanimados, incapazes de fazer algo. Eu não tem como. Meu irmão, será que tu vai ter que entrar dentro do ventre do peixe para chegar até Nínive? Faz isso não, pô. Ouça a voz do Senhor. Deus tem muito a poder nos fazer. A superação, para concluir, né? A superação não vem apenas da nossa força, mas da fé em Deus. Talvez você esteja enfrentando uma grande luta,
Mas eu queria te lembrar nessa noite que Deus te fortalece, que Deus está no controle e que Deus transforma derrota em vitória. Ele é aquele que pega aquele campo que não tem, não adianta plantar aí que não nasce. Se Deus estiver no negócio, vai nascer e vai florescer coisa linda. Tem exemplos na Bíblia disso. E hoje o Senhor nos convida e talvez Ele lance esse desafio a mim e você. Nós precisamos superar e vencer em fé. E precisamos de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Se você confia no dinheiro, você está perdido. Se você confia no cargo que você exerce, você está perdido. Mas se você confia em Deus, seja o que quer que você faça, seja o que quer que você exerça, o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai nos levantar, o Senhor vai prover aquilo que o nosso coração, a nossa alma tem chorado, aquilo que nós temos pedido ao Senhor. E aí foi por isso que esse hino saltou ao meu coração. E eu queria chamar o louvor para vir aqui, Dito. A gente vai cantar mais uma vez o refrãozinho dele. E eu não sei como você está nessa noite. Eu não sei se você, cara, eu estou aqui, eu estou arrasado. Você não tem noção do que está acontecendo comigo. Eu estou devastado. O Senhor dos Exércitos vai fazer acalmar essa devastidão no teu coração. Sabe por quê? Essa guerra não é sua. Essa guerra é do Senhor Jesus. Foi Ele que nos levantou, foi Ele que nos trouxe até aqui, foi Ele que te trouxe até aqui. E eu queria que você reclinasse a tua cabeça nessa hora. E antes de louvar, eu já quero deixar aqui o convite a você que não tem Deus na tua vida. Há uma esperança. Guerrear sozinho não é legal, mas caminhar com Cristo, você vai ver o sobrenatural de Deus. Eu tenho visto o sobrenatural de Deus na minha vida, na vida da minha família, em meio às adversidades. E ao cantarmos esse hino, se Deus tocou no seu coração, queria que você viesse aqui à frente que nós vamos orar por você. Olha, eu quero aceitar Jesus. Você chega aqui e fala isso aqui comigo. Olha, eu estou com a minha fé muito devastada. Eu queria que Deus renovasse a minha força hoje. E nós vamos orar por isso aqui nessa noite. Então nós vamos adorar a Deus agora. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Você que está sentado, cante, ore, feche os seus olhos, porque Deus quer falar ainda contigo nessa noite. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar,
Senhor, nós te louvamos nessa noite, Deus. Obrigado por essa noite tão maravilhosa, Deus. Obrigado, Deus, por essa igreja, Deus. Que tu sonhaste um dia, que tu tem nos ajudado, Senhor, a estarmos na tua presença, lutando, Senhor, muitas das vezes contra nós mesmos, cansados, Senhor, às vezes com o nosso coração triste. Mas essa obra é tua, Deus, que tu possa fortalecer a vida do pastor dessa igreja, Senhor, a vida da sua família, que tu possa, Senhor, renovar as nossas forças nessa noite, Deus, porque esta obra não é minha, não é do pastor Elias, mas é tua, Pai. Acalma os corações, que vidas, Senhor, se rendam aos teus pés, aqueles que estão nos assistindo, Deus, que eles possam ser tocados por ti nessa noite e entender que não há outro caminho sem ti. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.